Muito bem, coisa linda, estamos de volta para a alegria do Brasil, alegria do Japão. Carlinhos Villaronga por aqui, falando da província de Shizuoka, para mais um episódio do Mochiori, onde a gente vai aqui dar continuidade para nossa maravilhosa série. Coisa linda, série 130 anos, amizade Brasil e Japão. Hoje a gente vai falar de identidade cultural. Uma coisa engraçada aqui que eu descobri que eu tenho palavra, tem palavra é maravilhoso. Ai, meu Deus. Acorda é esse aqui, ó. Acorda, meu filho. Eu tenho dificuldade com a palavra identidade. Eu boto um N a mais, ela vira a palavra identidade. Eu não consigo. Toda vez que eu faço um vídeo, sai errado. Mas é isso. Hoje a gente vai falar de identidade cultural dentro dessa grande série, que é a série 130 anos de amizade Brasil e Japão, que está sendo produzida em parceria com a página Brasileiros no Japão. Para você que não conhece, uma página que oferece notícias da comunidade brasileira, da sociedade japonesa, para manter a gente atualizado. Então é sempre bom. Segue lá, Brasileiros no Japão, é o site Brasileiros no Japão, a página no Facebook Brasileiros no Japão, no Instagram também Brasileiros no Japão, facinho para você, coisa linda, maravilhosa, parcerias são muito boas porque ajudam a gente a chegar mais longe e isso é muito bom. Se você ainda não me segue nas internets da vida, Facebook, YouTube e Instagram, você procura pelo nome da produtora, que é a Nabecast, @NabecastJP. Se você quiser me procurar no TikTok e no LinkedIn, Carlinhos Villaronga. Caso você curta podcast em áudio, aqui nós estamos gravando e transmitindo ao vivo para o LinkedIn, para o YouTube, para o Instagram, tudo ao mesmo tempo, porque a gente é muito chique, palminha pra gente, para facilitar e para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas depois isso é editado, é tirado o ruído, é deixado bonitinho, ajustado os volumes e vai para o Spotify, Apple Podcast, Audible e essas coisas todas, tá? Se você for procurar nessas outras plataformas, procura por Mochiori, que é o nome do próprio podcast. Né? O podcast ele é gravado com transmissão ao vivo para o canal da produtora, então por isso que ele vai pro YouTube, Facebook, Instagram, essas coisas da produtora, mas se você for procurar no Spotify, procura por Mochiori, M-O-C-H-I, Mochiori, que vai ser muito lindo. E não se esqueça que caso você for gastar seu rico dinheirinho lá na Amazon, você pode, tanto na Amazon do Brasil como na Amazon, agora vai, quanto na Amazon do Brasil e a Amazon do Japão, você pode comprar pelo nosso link, a Amazon passa 2, 3 moedinhas pra gente, a gente vai investindo e tudo isso aqui fica muito lindo, maravilhoso, muito bom. Chega de recado e bora pra prosa. Lá do Brasil, jovem Jesselyn Tashima, olá, bem-vinda ao Japão de novo. Olá, Carlinhos. Olá, Shelmy. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Curiosidade, Jesselyn, primeira vez em podcast ou você já é menininha podcasteira das internets? Essa é a segunda vez, na verdade. É a segunda vez que eu participo. Participei de um outro podcast também, num contexto de migração também, falando sobre migração no contexto para as mulheres. Caramba, tema diferente, muito bom. Sim. Olha quem tá passando aqui para falar oi pra gente. Bom dia, estou animadíssima para este podcast. Olá, Mila. Palminhas para Mila também, a nossa companheira de viagem aqui na série 130 anos de amizade Brasil e Japão. Lá de não sei da onde, desse mundão, senhorita Shelmy Misaki, olá, bem-vinda. Oi, Carlinhos. Oi, Jesselyn. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é tarde, 1h36 da tarde na Suíça. Ah, que maravilha, a gente é chique porque aqui nós somos transcontinentais, viu, gente? Estamos falando Brasil, né, Suíça é continente europeu? Eu sou horrível de geografia, então continente asiático, continente europeu e continente americano, estamos conectando o mundo aí para falar de inteligência cultural. Fotos Fully está dizendo, o Fully, Mr. Fully, um fotógrafo muito habilidoso aqui da comunidade, está dizendo boa noite. Olá, Fully, tudo bem com você? Muito bem, gente. Para você que está chegando agora, caiu de paraquedas, olá Mari, bom dia. Para quem está chegando agora e não sabe o que está rolando, a série 130 anos de amizade Brasil-Japão tem o objetivo da gente falar de inteligência cultural. O primeiro episódio ele foi feito há 2 meses atrás e a gente falou sobre esse movimento migratório dos japoneses que foram para o Brasil. A gente conta um pouquinho dessa história com a escritora Maria Gravina Ogata, que ela escreveu um livro sobre que aborda também esse tema da migração dos brasileiros ao Japão, ou dos japoneses ao Brasil, e depois o jornalista Everton Tobassi ajudou a gente a pensar um pouco nessa jornada da volta, quando se forma a comunidade brasileira no Japão. Esse foi o episódio 1.
esse movimento migratório. Episódio 2, a gente falou de adaptação cultural com a Shelmy e a Ludmilla, que foi o mês passado, o segundo episódio, a gente falando de adaptação. Elas contaram as experiências delas mudando de países, eu contei um pouquinho da minha, e elas, como pesquisadoras, foram trazendo luz a esse tema da adaptação a partir da visão da pesquisa, né? Da visão de quem lida com essa questão da interculturalidade, que é esse contato entre os povos e entre as culturas. E hoje a gente vai falar sobre identidade cultural. A gente está aqui com a Jesselyn, que a gente já vai perguntar para ela quem ela é, e para a Shelmy, que já passou por aqui, mas é sempre bom se apresentar rapidinho de novo. Para você que por acaso as conhece e não me conhece, eu sou produtor de podcast, estou aqui no Japão desde 2003, empreendo com essa mídia há uns 5 anos mais ou menos, e esse podcast especificamente é onde eu trato de... é um podcast que na verdade eu entendo ele como um podcast de impacto social, através da mídia podcast. Então eu quero gerar transformação positiva, afetar de maneira positiva as famílias brasileiras no Japão. Converso muito com pesquisadores, professores, sempre tem psicólogo por aqui pelo menos uma vez por mês, pensando nesse bem-estar, desenvolvimento pessoal, a gente se entender melhor por dentro e poder viver melhor como família brasileira aqui no Japão. Esse sou eu. Então a Jesselyn, que está estreando aqui no Mochiori, eu vou pedir a gentileza dela se apresentar. Jesselyn, quem eres tu? Ó, pergunta filosófica, que coisa maravilhosa. A gente está falando de identidade, né? E a forma como que a gente se apresenta também tem tudo a ver com isso, né? Bom, então eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre também por essa mesma faculdade, doutora em psicologia social no trabalho das organizações pela UNB, e eu sou também mãe, né, de uma menina de 4 anos, esposa de João Marcelo, moro em São José do Rio Preto, eu vou ter que fazer uma citação. Eu amei, parabéns. Amei a apresentação do esposo com nome duplo. Muito bom. Vamos ver se ele vai gostar depois, né? Bom, e aí, Carlinhos e Shelby e pessoal, eu trabalho com o tema de migração desde 2009, né? Na verdade, assim, a minha relação com a migração, né, tem a ver com os meus avós, que vieram do Japão, né, para o Brasil, e depois meus pais fazem o caminho, né, o caminho contrário. Meus pais, então, eles foram para o Japão nos anos 2000, e eles viveram por quase 13 anos, né, trabalhando em fábricas, eles e as minhas irmãs, 2 irmãs minhas também. Eu também tive uma experiência migratória, né, morei nos Estados Unidos durante 1 ano, e morei 6 meses no Japão também, em que eu fui professora de inglês e também trabalhei em fábricas, né, no Japão. Então, conheço um pouco aí da realidade dos brasileiros que moram aí no Japão. E eu trabalho, assim, academicamente, né, e profissionalmente com o tema desde 2009. Então, aí começa no mestrado, vai para o doutorado. Doutorado, meu foco é para trabalhar, estudar brasileiros que estão no Japão. Então, o foco, o tema do meu doutorado é especialmente voltado para essa população. E desde então venho trabalhando com o tema, né, de migração. Hoje eu trabalho com psicoterapia online, né, então tanto para brasileiros que estão fora, ou como aqui também, e estrangeiros que estão em várias partes do mundo. E eu também dou treinamento intercultural, né, então tem alguns focos de trabalho assim, bastante voltados para a migração. E eu realizo também mentorias, né? Tem um grupo de estudos que trabalha especialmente com psicologia, cultura e migração. Então, acho que é isso. Muito bem. Palminhas para a Jesselyn. Uma curiosidade, Jesselyn, é que eu sabia que você existia enquanto pesquisadora, e quando eu descobri que você era aquela você da pesquisa, eu fiquei muito feliz. É porque a sua pesquisa, eu acredito que é de doutorado, ela é muitas vezes citada em matérias de revista, em, sei lá, você vai numa palestra sobre essa vivência Brasil e Japão, o pessoal traz a sua pesquisa para a palestra. Então eu já sabia que tinha uma moça que tinha pesquisado a comunidade brasileira numa tese, doutorado. Aí a gente estava conversando lá no grupo, quando eu fui apresentado a você, e falou, eu sou a Jéssica, fiz uma pesquisa. Eu falei, olha, eu estou conversando com a moça famosa. Que bacana, Carlinhos. Fico muito feliz de estar aqui. É bom porque aí eu me sinto mais inteligente. Eu me sinto mais inteligente com você, que eu tô conversando com gente inteligente. Mas é muito bom, muito bom. Xiaomi já passou por aqui, mas eu acho que vale a pena ela se apresentar um pouquinho de novo.
E tem o detalhe, tá, gente, que ela tá ali camuflada, mas é japinha também, né? Pode ver o sobrenome, Misaki. Ela tem essa carinha de 100% estrangeira, ou não 100% estrangeira. Quem diz que alguém é estrangeiro ou não é 100% estrangeiro, quem define esse negócio tá... Ah, muito bom aí, ó. Ó o gancho. Mas chame, por gentileza, se apresente pra gente. Oi, pessoal. Obrigada, Carlinhos, de novo pela oportunidade. Obrigada, Ludmila Gil, também pela introdução. Bom, eu sou Xiaomi Misaki, eu não sei me apresentar em poucas palavras, vou tentar. Sou paulista, Sansei, terceira geração de japoneses, né? Meus avós foram imigrantes japoneses no Brasil. Sou formada em comunicação social pela SPM em São Paulo. Bom, e aí assim, aí eu vou começar a contar uma historinha. Sempre tive muito interesse por outros países, muita curiosidade, provavelmente em função da imigração dos meus avós, né? O meu primeiro trabalho foi, não sei se eu contei isso da outra vez, mas o meu primeiro trabalho de verdade foi no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu trabalhava para a Varig, e aí naquela época tinha os Boeing 747 que mandavam muito japonês para o Brasil naquela época, e eu ficava sonhando, imaginando como é que era o Japão, porque eu nunca tinha ido e tal. Aí eu fui, na época da faculdade, eu fui fazer um trabalho temporário no Japão, né, que eu já contei, um arubaito em Oizumi. Depois eu fui trabalhar no consulado dos Estados Unidos em São Paulo, e aí depois eu decidi que era hora de ir embora, porque eu sempre quis morar realmente, assim, por um tempo mais longo fora. E aí eu fui fazer uma pós em hotelaria, que me levou para a Ásia. Então eu morei em diversos países na Ásia. E aí, quando eu cheguei em Singapura, achando que esse aqui é o meu destino final, por acaso eu acabei ficando 10 anos em Singapura. Foi lá que eu conheci o meu marido, que é holandês. Foi lá que as nossas 2 filhas nasceram. E aí, depois de lá, a gente foi para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos para a Suíça. E aí, no meio do caminho, eu fiz uma outra pós, que foi em psicologia, um nome meio difícil, psicologia e neurociência da saúde mental, e eu comecei a estudar aí mais sobre migrações, sobre comunicação intercultural e tudo mais. E foi aí que eu conheci a Jesslyn no grupo de estudos dela. Então, e assim, desde quando eu conheci a Jesslyn, assim, eu sou super fã, estou super feliz de estar aqui com você hoje, Jess. Eu também, a gente foi se falando, a gente começou a se falar, e eu lembro que a gente tinha um sonho em comum, que era poder fazer alguma coisa com a comunidade brasileira no Japão. Isso 3, 4 anos atrás. Exato. Então, hoje é a nossa primeira oportunidade. Estamos fazendo história. Ai, gente, agora é aquela hora de tirar print da tela aí do seu telefone, bata de foto da televisão e marca elas. Vocês estão participando de um momento histórico. Histórico. E aí, assim, só para concluir, eu trabalho com treinamento intercultural, né, para uma empresa, para Diferença Inteligência Cultural, que é uma empresa baseada no Brasil, dando treinamento para brasileiros executivos que saem do país e para estrangeiros que estão chegando no Brasil. Para quem não fala japonês, né, eu também, calma aí, tá, gente, assim, para quem não fala, calma aí, com muita calma nessa hora, tá? O Carlinhos não passa fome e consegue chegar em casa da rua, também não é assim, aquela coisa, né? Mas quando a gente fala a palavra pessoa, é a palavra ningen, que todo mundo aprende porque parece a palavra ninguém de ninguém, né? Nobody. Mas é ningen. E ela é feita por 2 ideogramas, que é o kanji de ser humano e o kanji de espaço. E é muito interessante porque aí tem toda uma reflexão que você pode pensar a respeito disso, de que um indivíduo, né, uma pessoa, um ningen, ele é formado pela essa característica de ser, né, o Homo sapiens, e a interação com o meio. E a Jesslyn já morou um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho aqui no Japão. Eu sou uma pessoa nascida em Salvador, na Bahia, dá para perceber, moreno, praiano, coisa linda, maravilhosa. Brincadeira, tá, gente? Para você que tá no Spotify, branquela do olho verde, né? Baiano quase que falsificado, mas tudo bem, tamo aí. Aí eu fui crescer no interior de São Paulo, então culturalmente eu sou um menininho do interior de São Paulo e vivo há 20 anos no Japão, e todas essas vivências me afetam e me transformam. Até a brincadeira aqui da capa do YouTube é que tem gente que é muito brasileiro para ser japonês e é japonês demais para ser brasileiro, e a gente vai brincar um pouquinho com essa questão do tema de hoje, que é identidade cultural. E aí eu já lanço a pergunta para Jesslyn, se não me engano é ela que começa esse rolê,
Que trem é esse negócio chamado identidade cultural? E para que serve isso? Como é que nasce? Nasce do céu, nasce do mato, nasce na água, né? O que é identidade cultural? Como é que se forma isso? Brota da onde? Explica pra gente o que é esse negócio. Bom, então, identidade cultural, ele é esse sentimento de pertencimento, né, de um indivíduo a um grupo, né? A um grupo cultural que compartilha alguns elementos, né? E aí, assim, que elementos são esses, né? Então, quando a gente fala de identidade cultural, a gente precisa pensar que esses elementos são elementos culturais. Então, tem a ver com idioma, tem a ver com religião, tem a ver com tradições, costumes, alguns símbolos, hábitos alimentares, atividade de lazer, por exemplo, estilo musical, né, esportes e histórias compartilhadas, né? Então, se a gente pega como exemplo, né, o Brasil, né? Então, quando a gente fala de samba, sertanejo, feijoada, né, carnaval, festa junina, caipirinha, pão de queijo, futebol, nós estamos falando de quê? De elementos que muitos brasileiros compartilham, né? Então, se a gente falar, né, desses elementos, logo uma pessoa, né, começa a ter alguns sentimentos, né? Tem uma relação afetiva com esses elementos. Então, esses elementos, né, é que fazem com que a gente tenha esse sentimento de nós, né? Então, a gente tem esse sentimento de que nós compartilhamos alguma coisa em comum. E esses elementos, eles são, né, assim, transmitidos de geração para geração, então passa de pai para filho, né? Então a gente vai compartilhando, mas é importante a gente pensar que eles não são estáticos, né? Então esses elementos, eles vão mudando de acordo com o tempo, com as influências externas que vão acontecendo no mundo, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo, a gente vai acrescentando novos elementos, a gente vai perdendo alguns, né, e vão se transformando outros. Então, esses elementos é que dão essa, né, esse compartilhamento que causa, então, a identidade. Você falando dessa questão dos elementos que vão se transformando, duas coisas que me passaram na cabeça, e sem querer pular nada aqui para não bagunçar tudo, mas você falando, né, de que esses elementos como a música, como o tipo de comida, o lugar onde você tá, os seus costumes e aquelas coisas todas, demorou anos pra gente conseguir explicar pro nosso filho caçula que nasceu aqui que ele não era japonês. E isso, no meu caso, ainda tinha um agravante de que o meu mais velho, que também fala japonês porque estudou na escola japonesa, nasceu no Brasil. E aí ele olhava para mim, pai, vamos conversar. Eu falei, pois não, meu filho. O Onitia, né, o meu irmão mais velho, nasceu no Brasil. Ele é brasileiro. Você nasceu no Brasil, não foi, pai? Foi. A mamãe também nasceu no Brasil. São todos brasileiros. Eu nasci no Japão, pai. Eu sou japonês. E demorou anos, foram, sei lá, mais de 6 anos conversando com ele porque não entrava na cabeça dele. Porque ele fala, pô, eu falo o idioma dessa galera. Eu nasci aqui. Eu assisto televisão deles, eu vou na escola deles, eu como a comida deles, porque eu não sou japonês. Não faz sentido pra mim. Mas é uma curiosidade dessa questão. Outro ponto, né, que você falou de que como as coisas vão mudando, né, até tem uma palavrinha que a gente estava conversando lá no grupo, né, que o pessoal que vai no Brasil, muitos dos que vieram para cá aprenderam a falar banheiro como obenjo. E aqui se usa agora toire, que vem de toilet, ou de, sei lá como é que pronuncia isso, né, que é a palavra francesa que virou americana e que todo mundo fala toilet, né, que agora virou toire. É uma palavra francesa que foi parar, sei lá, acho que lá nos Estados Unidos e caiu aqui e virou uma palavra do japonês, virou toire. Pão de queijo e caipirinha, a maioria dos japoneses já sabe o que é. Porque, inclusive, aqui na nossa região, pão de queijo tem no mercado japa. Tem congelado lá, pão de queijo. Tem os pacotões e eles compram e assam, né? Então, inclusive a rede de conveniência 7-Eleven, de tempos em tempos eles rodam pão de queijo. Tem lá nos pães, tem o pão de queijo para vender. Então, curiosidade, né, quando você falou dessa questão de que esses contatos, né, como que a cultura é uma coisa viva, eu lembrei dessas duas questões, né, desse se sentir parte do grupo. Pro meu filho caçula teve uma crise ali agora ele entende, eu não sei se ele aceita muito não, tá, mas ele entende quando a gente explica. Ele não se sentia brasileiro, ele se sentia japonês. E não entendia por que ele tinha que ser brasileiro. E essa questão da cultura mudando, que, né, as coisas você acha no mercado, né? Pão de queijo, caipirinha, enfim, essas coisas você encontra também. Perdão, é que acendeu 2 luzinhas aqui.
Não, legal, Carlinhos, mas essas questões, né, inclusive a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né, Shelmy? Então, o que é que faz uma pessoa ser considerada brasileira ou ser considerada japonesa ou qualquer outra cultura, né? Quais são os elementos que dão a ela, né, essa chancela de que ela é aquilo ou não, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ó. Estamos dando alguns spoilers O aí, que é né? brasilidade, o que é japonicidade, né? Exato. E como você falou, né? Então, assim, a língua, por exemplo, é uma das coisas mais, vamos pensar assim, em termos, né, dos elementos todos que eu falei, ela é a que é um pouco mais rígida, né? A que demora um pouco mais para sofrer essas transformações. Mas mesmo assim a gente consegue perceber. Então, quando você falou do Benjo, a minha Bachan, ela falava Benjo. E ela ficou falando Benjo até o final da vida dela, né? Porque ela saiu quando ela era adolescente. A minha também. A minha também. E continuou com aquele idioma. Ela não acompanha as mudanças que estavam acontecendo no Japão, né? Que foram recebendo influências externas. Então, acho que a gente precisa pensar, né, nessa identidade cultural, nesses elementos, como algo dinâmico que está ali, vivo, como você falou, né? E aí, a gente precisa pensar, então, que como é que a gente forma, né, essa cultura? Foi algo que você perguntou também, né? Então, se a gente tem esses elementos, como é que a gente constrói? Então, só precisamos pensar que, assim, a formação da identidade cultural, né, ela acontece nessa conexão, nessa interação com o outro, né? Ou seja, ela possui por si só esse caráter relacional, né? Então, as identidades culturais são definidas em relação ao outro, em relação à diferença, né? Então, isso implica, né, que as identidades, elas não existem isoladamente, né? Elas estão constantemente sendo negociadas nesse contato com outras culturas e outras influências externas, né? Então, nesse contato com o outro, eu acabo, então, pensando como eu sou, pensando como o outro é, e isso vai sendo formada a nossa identidade, né? Então, pensando nessa questão que a identidade é um conceito, né? É um elemento dinâmico, a gente pode pensar que, assim, se varia localização geográfica, varia influências, né, de amigos, pessoas no geral, né? Então, muda o grupo, né? Muda de lugar, muda o grupo, muda as influências, a minha identidade também ela sofre transformações, né? E aí, se a gente pensa em termos de desenvolvimento humano, então, inicialmente, quem são as nossas maiores fontes de influência? Família, né? A comunidade mais imediata ali. Então, vamos pensar a escola, né? O bairro, a cidade, né? Vamos pensar um pouco mais ali local. E aí, então, esses são os primeiros, né? As primeiras fontes, né, de formação da nossa identidade cultural. Então, a gente se identifica muito com a nossa família no começo, né? A gente se identifica com o nosso grupo na escola. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai aumentando o leque, né? A gente vai tendo muito mais influências Vai das pessoas. esticando o cérebro, que o pessoal fala, né? Isso que você falou de que a gente vai expandindo, né? Esse quem a gente é, né? Vai tendo mais relações e vai expandindo. Às vezes eu fico conversando com algumas pessoas que, de certa maneira, eu tenho um pouco de receio de voltar a viver no Brasil, porque o Brasil que está dentro da minha cabeça, ele não existe mais. É o Brasil de 20 anos atrás. Eu fui pro Brasil, eu fiquei 10 anos direto aqui, fui pro Brasil fazer uma viagem para rever a família. Eu tive muita dificuldade com comida. Era muito estranho chegar no mercado e ter que falar em português. Cara, eu vivi 30 anos no Brasil, 25 anos no Brasil. E eu cheguei, eu travava para pedir pão, porque eu não sei mais pedir pão em português. Eu não peço pão em português. Como é que se agradece no caixa, né, do mercado? Eu ficava todo desconcertado, né, porque eu não lembrava, ou talvez, não sei se eu não prestava atenção, mas era muito doido, tipo, e aí, moço, como é que você tá? E como é que você fala assim, peraí, não tô acostumado com isso, aqui eles só falam arigatô e acabou, né? E foi difícil, e a questão do alimento, de não entender as gírias, de não reconhecer nada na televisão, de não saber nome de atleta, de estar perdidaço, assim. E aí eu falo, cara, como é que seria, eu fiquei imaginando, né, voltar pro Brasil, né, porque realmente nessa expansão de quem eu sou, eu virei um outro alguém. Olha, nossa, fui muito filosófico agora, né, mas eu saí uma pessoa do Brasil, vim aqui, tive contato, que nem eu tenho diariamente contato com peruano, argentino, japonês, brasileiro,
Tinha uma época que tinha a galera de Mianmar, chinês, vietnamita, e a gente aprende uma coisa com um, aprende uma coisa com outro, você vai ficando muito diferente, né? Caramba, desculpa, né, que foi um devaneio agora, mas é que me fez pensar nisso, né, de como o tanto que a gente muda nessas interações com esse mundo maior que se apresenta depois que a gente sai de casa, quando a gente vai para outro país, como o Japão, que tem trocentos milhões de indivíduos aqui de países diferentes, eu acho que isso tem uma intensidade bem maior, né? Exatamente. Então, quanto mais contato você tem com culturas diferentes, né, mais você vai ampliando o seu senso de identidade, que aí você vai incorporando novos elementos. Então, talvez você não é mais realmente a mesma pessoa que saiu por conta de, olha só, quantos anos de Japão, né? Muitos anos. E, assim, contato com muitas culturas diferentes. Então, você foi incorporando esses elementos que hoje fazem parte da sua identidade. E aí, Shelmy, quer trazer considerações? Eu estou pensando aqui que é justamente o que você falou. Não é só o Brasil que mudou, você também mudou, né? Você teve, assim, num contexto novo, você teve que se reinventar, teve que repensar na sua identidade. Quem é você no contexto, quem você era no contexto brasileiro? Eu dou esse exemplo de que quando você se apresenta no Brasil, as pessoas vão entender, né? Se você, por exemplo, você mora na cidade tal. Se você disser, eu sou o Carlinhos que nasceu no bairro tal, que frequentou a escola tal, estudou em tal lugar, minha família cresceu nessa região, o contexto é esse. Agora, se você sai, você vai para o Japão e você tenta se apresentar da mesma forma, as pessoas não vão te entender, porque o contexto mudou. Você não está mais falando da cidade, o contexto cidade, você está falando de um contexto global, né? Então, é o Carlinhos do Brasil. Quem é o Carlinhos do Brasil? É igual, né, lá em São Paulo, eu brincava lá que eu falava, gente, eu amo uma farofa, uma água de coco e uma rede. Eu falava, você é da Bahia? Sabe, algumas coisas assim. São 2, 3 citações e a pessoa meio que consegue localizar você no mapa. Não, eu gosto de um cafezinho com um pãozinho de queijo, dá uma arrastada na voz, o pessoal fala, você é mineiro? Né? Você come arroz com piqui, você é de onde? Né? Você come galinhada, né? Sabe uns negócios assim? E é curioso, né, como realmente, né, eu nunca tinha pensado nisso até vocês terem citado isso lá no bate-papo, de que quando a gente sai, a gente perde, né, essa localização regional e vira o macro, né? Eu sou o brasileiro, inclusive a gente aqui no Japão vive uma certa tensão, porque além de ser brasileiro, a gente é o estrangeiro. Aí você fala, gente, tem 240 e não sei quanto, não existe o estrangeiro. Tem estrangeiro de onde? É o estrangeiro árabe, o estrangeiro asiático, o estrangeiro latino-americano, o estrangeiro do norte europeu? E para o japonês, né, as meninas trabalharam esse tema na adaptação cultural, de que só existe para eles, de certa maneira, um nós e eles, né? Tipo, nós japoneses e eles, o estrangeiro. Aí a gente fica bugado, né? Falou, gente... É muito diverso, né, esse o estrangeiro, né? Mas... É isso, então a gente deixa de ser o paulista, o baiano, o mineiro, para virar o brasileiro, né? Então a gente tem que se reinventar mesmo. E assim, falando um pouco ainda da identidade e do processo de imigração, quando a gente pensa em migração, migração vai muito além da saudade, né? Então, existe um termo que a gente fala, que a gente usa na nossa área, que é o luto migratório. E o que é o luto migratório? Assim, de maneira bem simples, luto migratório é quando a gente passa por um processo de ruptura de vínculo com o que era familiar, quando a gente passa por um processo de perda. E quando a gente muda de país, a gente, de certa forma, entre aspas, passa por um processo de perda mesmo, porque a gente deixa muita coisa para trás, sabe? Então, a gente deixa os nossos amigos, os nossos familiares, a nossa rede de apoio fica para trás. E, às vezes, a gente não tem palavras, assim, o que está acontecendo, né? Eu acho que é sempre importante a gente trazer vocabulário para a gente tentar fazer sentido do que passa na nossa cabeça, porque acho que muita gente tem uns sentimentos semelhantes, mas não consegue colocar em palavras, né? Então, a gente tem, assim, às vezes, arrependimento ou questionamento, será que eu tomei a decisão certa, será que não? Né? Então, deixa a escola para quem é pequeno, né? Os amiguinhos da escola, o trabalho. Então, a gente deixa muita coisa para trás. Então, a gente está rompendo um ciclo mesmo. A sua frase me fez voltar para uma das primeiras noites de apartamento quando eu cheguei aqui no Japão. É engraçado isso, né? Com os gatilhos, né? Porque eu lembro que o momento para mim que eu percebi que eu tava vindo pro Japão de verdade foi quando a roda do avião saiu do chão, no Brasil.
Eu falei, cara, não dá mais pra descer. E aí na primeira noite, segunda, terceira noite que você tá lá dentro daquele apartamentinho, quando você chega, não tem nada, só tem sua mala. É literalmente a sua vida está na mala, né? Essa frase de, cara, será que eu tomei decisão certa? O que eu tô fazendo aqui? É tenso, é tenso. E aí, assim, existem os outros elementos também, que são elementos que eu diria invisíveis, que é a perda do status social, que depois a Jess lá para frente vai elaborar um pouquinho mais, mas assim, em poucas palavras, é quando a gente sofre, tem um rebaixamento no nosso status social mesmo. Então, se, por exemplo, você tinha uma formação superior no Brasil, então você tinha um certo respeito e tudo mais, um certo poder. Quando você sai do contexto Brasil e você chega no contexto Japão, você é uma mão de obra não qualificada, você é nivelado por baixo, infelizmente, tá? Então, é isso que acontece. Eu sei que, assim, eu acho até difícil falar isso, mas é isso que acontece em muitas ocasiões, né? Então, a gente então tá, vocês vêm do Brasil, um país atrasado, que tem muita violência, que criminalidade, é pobre, nananã, então a gente acaba sendo visto como pessoas com menos status social. O primeiro momento que eu percebi esse negócio da perda de status na minha experiência foi, assim, no Brasil eu era um garoto, esse garoto estudou um colégio técnico, esse garoto fez estágio e conseguiu um espaço dentro de uma multinacional, numa equipe técnica como um auxiliar lá, mas eu era. E aí quando eu cheguei aqui, e você percebe que nada disso não vale pra nada. Tipo assim, o que você já fez? Na entrevista, né, com o empreiteiro com o empregador. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, porque eu trabalhava com isso, atendimento a cliente, eu viajava, eu fazia não sei o quê. Você já trabalhou? Foi como assim? Trabalhou de pegar as coisas na mão, peso, trabalho, já fez? Não, já antes de... Então beleza, é isso que importa. Foi aí que deu aquele bluff. Caraca, minha história não vale nada aqui. Não interessa o que eu fiz, eu só preciso saber apertar parafuso. Foi muito doído. Esse momento foi dolorido. Sabe que você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu fui fazer aerobaito no Japão, eu trabalhava numa lojinha, né, de produtos brasileiros, como eu já comentei com você. E aí teve um dia que eu tive que lavar banheiro. Aquilo para mim também foi um soco no meu orgulho, sabe? Falei, putz, tem que lavar banheiro. Aí lá fui lavar banheiro. E aí é justamente isso, né? Você, assim, todo o poder que você achava que você tinha num outro país, que você tinha um certo status, ele vai por água abaixo. Não existe mais. É muito duro isso, é muito duro. A gente perceber isso, né? E aí, também, nesse momento, eu acho que aí acontece algo que eu vi vocês comentando lá no grupo, de que tem o luto migratório, mas também tem aquelas fases da paixão da coisa, né? Que legal, isso aqui é super legal, tudo. Que a gente falou e aí, como tem esse, eu vou chamar de gosto amargo de você ser ou estrangeiro, ou brasileiro, no nosso caso, né? ou peruano, ou chileno, ou qualquer coisa, mas pra gente, ou brasileiro, eu lembro que na minha vivência eu tive primeiro esse baque de perceber que eu não era nada daquilo. E aí um encantamento com tudo que tem de bonito na cultura japonesa, como qualquer outra cultura tem, mas aí você abre os olhos para enxergar eu não sou Nikkei, então, tem isso, tem aquilo. E aí eu comecei a ter um afastamento da cultura brasileira, meio assim, eu acho que essa cultura nossa aqui é meio esquisitona mesmo. E aí eu tive um movimento de me afastar um pouco da cultura brasileira por bastante tempo, até que eu tive depois maturidade para conseguir enxergar também os problemas na sociedade e na cultura japonesa, para ir, por conta desse outro momento, olhar para a nossa cultura brasileira e falar, cara, como a nossa cultura também é linda, quanta diversidade, quanta cor, quanta poesia, quanta música. Mas é engraçado, né, esse movimento que a gente vai fazendo, é do coração, né, eu não sei se é muito, não era muito consciente, só aconteceu, né? A gente acaba idealizando, né? A gente idealiza, quando a gente está no Japão, a gente idealiza o Brasil, quando a gente está no Brasil, a gente idealiza o Japão, né? E assim, aí uma hora a gente tem que perceber que assim, não existe país perfeito, né? Todos têm os seus prós e seus cons, né? Os pontos positivos e negativos, né? Mas é um processo pelo qual a gente tem que passar mesmo. Eu ouvi isso de um rapaz que hoje ele trabalha ajudando pessoas que estão mudando de país profissionalmente. Ele morou na Índia, tanto que agora ele se apresenta como um indo-brasileiro.
Ele morou, acho que, sei lá, 30 anos na Índia, fala fluente, super fã de Bollywood, essas coisas assim. Ele fala, cara, ele voltou pro Brasil, ele passou uns 2 anos de crise. Ele fala, cara, eu não consigo viver aqui. E aí ele falava, se não me engano foi dele que eu ouvi isso. Ele falou, olha gente, o que eu percebi nessas andanças pelo planeta, que todo país tem maravilhas e tem desgraças. Você só tem que escolher com qual você tá a fim de conviver. Exato. Porque em qualquer um... os Estados Unidos é o país do sonho americano. Cara, fica com a unha de dente quebrada lá pra você... Uma dor de dente ou uma unha do pé quebrada, você vê o quanto vai te custar viver nos Estados Unidos. Né? Aqui no Japão é legal, mas tem seus problemas. O Brasil fala assim, cara, você tem que... Chega uma hora que quando você roda vários países, você tem que pegar, botar na cabeça qual é o perrengue que eu quero. E escolhe qual é o que você quer, porque perrengue vai ser diferente, mas todos vão ter pra te oferecer um. É bem isso. E aí, assim, por fim, né? Então, para concluir essa questão o ponto do luto migratório, o outro ponto invisível, a outra perda, é justamente a da identidade, né? Então, assim, quem sou eu, né? Eu era no Brasil, quem sou eu no Japão? Então, é esse momento, esse movimento mesmo de fazer reflexão e de tentar se colocar nesse contexto novo e reformular, né? Uma identidade, fazer uma identidade, criar uma identidade nova para você. Por isso, justamente o que você falou no começo, e a gente muda, né? A gente vai se adaptando ao contexto. Sem perceber, a gente vai absorvendo valores da cultura que está ao nosso redor. Querendo ou não, a gente vai absorvendo, né? A gente vai mudando e vai vendo, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui concordo, não concordo, mas a gente vai se adaptando. Justamente por isso, quando depois de 5, 10, 15 anos no Japão, você volta para o Brasil, você fala, nossa, não consigo mais morar aqui. Eu mudei, o país mudou, mas eu mudei também. O que para mim antes era normal, para mim não é mais normal. E aí entra aquela outra crise de identidade de novo. Porque aí os amigos, a família, mora fora do país, agora ficou fresco, não sabe mais conviver com a gente. Pois é, e não é, né? E só entende quem passa. E a gente tem um termo para isso, que é o choque cultural reverso. Que é o choque cultural quando você volta para o seu país de origem. É um tapa na cara. É um banho de água fria, porque é muito diferente de novo. Não é mais do jeito que as coisas eram antigamente, né? E aí, assim, só para fazer um link com o nosso assunto, né? Com os brasileiros que estão no Japão hoje. Agora, imagina a gente estando no Brasil, nós crescendo, assim... achando que a gente é, de certa forma, japonês. Então, eu sou super orgulhoso de ter minhas raízes japonesas, tenho muitos valores japoneses e tenho traços japoneses. Aí você pega o avião, chega no Japão, tem os traços físicos, mas você não é japonês. E aí? O que acontece? É uma crise de identidade, né? É uma crise. Eu não vivi isso, acho que talvez a Jéssica, quando veio pra cá, pode falar. O pessoal que tá aqui ao vivo e que é Nikkei, né, que tem carinha de japonês, eu sou, sei lá que geração de uma família espanhola que foi pro Brasil e tal, na época de pós-guerra, essas coisas, então meu contato com o mundo Nikkei é através da minha esposa, que é a 3ª geração, então mesmo até o rostinho dela já é um pouco misturado, né, mas eu ouvi de amigos que tem carinha de japonês, né, que se passar na rua você não sabe se é brasileiro ou japonês, que foi uma crise. Falei, cara, me zoaram a vida inteira me chamando de japa. Na hora que eu fui pro tal do meu país, olharam pra minha cara e falaram, não, você é o cara de fora. Que é o gaidinho, ou o gaidinho é um pouco... É o cara de fora, pode ser... Hoje a galera usa de maneira natural, mas de certa maneira é um xingamento. É tipo você falar o gringo, mas com um tom pejorativo, né? E aí eu sei que pra essas pessoas, esses amigos, falam, cara, pra gente é muito difícil. E aí eu ouvi de um desabafo de um amigo que é bem japonês, assim, o rostinho bem japa. Ele fala, é ruim porque a gente nunca aceita em lugar nenhum. Porque o Brasil, mas a impressão que ele tem, a galera não aceita a gente como brasileiro. A gente é o japa. Onde a gente vai, a gente é o japa. A gente não é o brasileiro. E aí quando a gente vai pro Japão, eles olham pra gente e falam, não, vocês não são daqui. E a gente se sente meio sem casa, assim. Aí foi um desabafo meio triste, assim, porque ele fala, cara, dói pra gente, porque... A gente não se sente, assim, brasileiro. Eu me sinto brasileiro, mas a gente tem uma sensação de que a nação não diz, oi, você brasileiro de olhinho puxado, né? Você brasileiro de rostinho redondo. Não, é você o japa, né? Você o outro. E aí falou que pra ele, como com carinha de japonês, é algo que dói, né? É algo que ele tem que tentar lidar e parece que é meio recorrente. Eu vi a mesma coisa de várias pessoas diferentes, né? Não é a minha experiência, mas é por causa minha cara, né? De estrangeiro 100%. E aí... vocês perguntaram no grupo do WhatsApp que a gente estava conversando
né, para o pessoal saber todo esse bate-papo, por que a gente fala, não sei o que, as meninas deram mal aula para mim no grupo do WhatsApp lá, mas eu não tenho cara de japonês, né, nada, zero. E eu tenho o Nihongo, o Noryoku Shiken, que é a prova de proficiência japonesa, são 5 níveis, eu tenho o nível intermediário, eu tenho 3 níveis, eu tenho os 3 diplomas. Isso me dá uma abertura e um trânsito muito legal com os japoneses. Tenho relação, por exemplo, na fábrica com japonês mesmo, mas que viveu muito tempo no Brasil. Então, ele culturalmente você percebe que é um brasileiro, apesar de ser um japonês. E eu que sou um brasileiro que meio me ajaponesei através do idioma. Nas relações hierárquicas da empresa, eu tenho muito mais acolhida do que ele que tem o passaporte. É curioso. Imagina. É uma característica curiosa das relações, né? Mas para mim não foi uma crise, né? Aprender o japonês e não ter cara de japonês abriu uma janela. Para os meus amigos que têm carinha de japonês e não falam o idioma, gera problema. Porque talvez esteja escrito no rosto, você deveria saber e não sabe. Não é o meu caso, né? Tem uma expectativa da sociedade japonesa, né? Com relação às pessoas que têm os traços físicos semelhantes a eles. Exato. E aí eu fico pensando, você falou, né, Carlinhos, da minha própria experiência, né? Então, eu senti tudo isso que você falou, né? Então, a vida inteira eu fui chamada de japa, e aí eu não entendia quando eu era criança, mas como assim eu sou japa, né? E é interessante como que a identidade ela aflora em alguns momentos, né? Então, quando eu ia para casa dos meus avós, né, que eram japoneses, sim, a identidade, né, japonesa, ela estava ali o tempo todo. Era a comida, era a música, era o idioma que eles falavam entre si. Então, tudo me lembrava a cultura japonesa. Undokai, né, para quem não sabe, são as ginkanas, e que é uma coisa que os descendentes aqui no Brasil, né, de japoneses, continuam, né, estão tentando ali, né, manter essa tradição. E aí, neste momento no Undokai, é interessante que, assim, tinham algumas provas, né. Então, por exemplo, algumas provas que eram só para descendentes, e a outra que eles falavam que eram para convidados, mas que, assim, nos bastidores, eles falavam, essa prova são para os brasileiros. Então, nesse momento, eu me sentia japonesa. Olha que interessante, né? Porque ali todo o contexto, ele era muito voltado para a cultura japonesa, e ali a minha identidade aflorava. E eu achava que os outros eram os brasileiros realmente, né? Sendo que, na verdade, eu também era brasileira. E aí anos depois, vou para o Japão, né, esperando essa aceitação de, olha, faço parte de vocês, né, estamos compartilhando ali mesmos traços. Primeiro começa, né, na entrada ali na migração, que nosso passaporte te coloca lá na fila de estrangeiro, junto com um monte de gente que nem tem traços japoneses, nem tem traços, né, orientais. E aí começa um processo bem longo de diferenciação, né. E aí, pela primeira vez na vida, eu nunca me senti tão brasileira. Olha que interessante. Supostamente chegando na terra dos seus ancestrais, onde teoricamente você ia se sentir da casa, você percebeu que você não era daqui. Exatamente, né? E as coisas são tão sutis, né, assim, em termos de identidade, né, como eu falei dos elementos, né, que assim, eles sabem de longe assim identificar. Né? Então, a gente pode parecer muito, né, assim, ter traços muito fortes japoneses, mas pelo nosso... eu gesticulo pra caramba, né? E aí, assim, então a questão dos gestos, né, a forma de andar, o tipo de roupa, né? Que acaba diferenciando bastante, né? Uma pessoa que acaba de chegar ali. Com o tempo, você acaba, né, comprando um pouco as roupas ali locais e acaba se ajaponesando, vamos dizer assim, né, Carlinhos? Você falou da gesticulação e da vestimenta. No final de semana passado teve um evento de cultura e literatura no consulado de Nagoya. E tinham 10 alunos da Universidade de Aichi que estudam português brasileiro. E tinha uma das alunas, acho que eram 5 meninos e 5 meninas, ou 7 meninas e 3 meninas, alguma coisa assim. Mas aí uma delas... eu achei que era uma brasileira que tinha crescido e porque falava um português meio quadradinho assim,
Falava, deve ser uma brasileira. E gesticulava, e dava risada, e gargalhava, não sei o quê. Aí ela estava conversando com um palestrante internacional, também falava português brasileiro, e ele perguntou, quanto tempo você estuda português? Eu falei, estuda 2 anos. Mas assim, dicção super legal, as frases complexas, e rindo, e gesticulando, e interagindo com todo mundo, e dando a mão, abraçando. Você é japonesa? Eu falei, não, eu sou japonesa. Mas você estuda 2 anos português brasileiro. E eu não consegui enxergar nela uma japonesa. Por conta do jeito que ela se expressava enquanto falava. Aí ela começou a rir, né, conversando com esse outro estrangeiro que falava português, aí ela falou assim, baixinho, perto dele, assim, é que meu namorado é brasileiro. Então, assim, é engraçado, né, que, como você falou, né, de que de longe já dá pra saber que uma pessoa é determinada de longe, olhando ela, conversando com as pessoas, eu interpretei como uma brasileira. Talvez ela conviva muito, né, com o namorado, família, amigos, tal, e ela assimilou, né, as coisas. Eu achei interessante. Quanto mais contato você tem com a cultura e mais identificação também, né, que aí tem a parte ali da vontade, mais você vai se assemelhando, né, àquela cultura. E aí, Carlinhos, você estava falando sobre algumas questões que acontecem com você, né, dentro da sua família, sobre essa diferença, né, entre as gerações e o quanto que eles estão ali imersos ou não na cultura japonesa, né? Essa é uma coisa que, assim, quando eu cheguei no Japão, vamos pensar, 2006, né? Nós estamos aí 20 anos depois. Então, eu peguei muito, né, vamos pensar assim, a imigração da segunda barra mais terceira. Agora está na quarta, quinta, vamos pensar assim. E a gente vê muito claramente essa diferença de assimilação, né, da cultura, manutenção da cultura brasileira. Se a gente pegar, então, segunda e terceira gerações, a gente vê, então, um grupo muito mais, né, voltados para a cultura brasileira do que para a cultura japonesa. Para começar, são pessoas, então, que muito provavelmente não têm a fluência no idioma japonês, né, já chegaram adultos, tinham como expectativa ficar pouco tempo, vamos colocar aí 3, 4 anos, que eu já ouvi bastante. Vou ficar uns 3, 4 anos no Japão. Risadinha, o famoso 3 anos. Eu cheguei aqui em 2003, todo mundo veio para ficar 3 anos. Você perguntava pro povo, tinha 10, 15, 20, 25, 30. Veio para ficar 3. Todo mundo veio pra ficar. Risadinha mesmo. Eu sempre dou risada quando fala, não, só 2 anos, só 3 anos. Eu, Vai. E nunca. Não acontece. Exato. E aí esse pessoal, né, eles então foram ficando, mas muitos deles foram ficando em bolhas, né, que eu falo, né, que são as bolhas que formam quase que guetos, né, dos brasileiros, convivendo muito com brasileiros, né, indo aos mercados brasileiros, né, falando muito português. E aí eles começaram a criar raízes, né, que aí foram tendo filhos, então vieram então quarta e quinta gerações. Aí essas 2 gerações já são bem diferentes. Por quê? Porque aí eles já entraram na escola japonesa, né? Já têm o idioma muito mais fluente que os pais, às vezes atuam até como intérpretes em situações, né? Vai a criança lá na frente falando, né, para os pais. Eu tinha amigos que emprestavam filho. Criança de 8, 9 anos era emprestada para os amigos para conseguir resolver coisa do cotidiano, depois levava a criança no cinema, dava um lanche no Mac, um presentinho e a criança voltava feliz para casa, porque que a criança de 9 anos conseguia traduzir para adulto de 40 que... Exatamente. E aí, então, esse pessoal de quarta e quinta gerações, eles assimilaram mais, né, essa cultura japonesa. E aí tem uma lacuna de pais e filhos. E aí, esses aqui se identificam mais como brasileiros, e eles ficam numa dança ali. Que aí, ora eles se identificam como japoneses, quando eles estão nas escolas, com os amigos japoneses. E aí, quando eles estão dentro do ambiente familiar, aí que eles, né, praticam português, comem, às vezes, comida, né, brasileira. E aí, então, é essa dualidade que acontece muito com esses, né, que é os chamados filhos de terceira cultura, né? Um exemplo dessa dualidade, que é um exemplo curioso, eu faço parte de uma comunidade de fé cristã aqui no Japão, e é uma comunidade, uma igreja japonesa, e que dentro tem um lugar onde os brasileiros dessa comunidade japonesa se reúnem para fazer as coisas no nosso idioma.
E tinha um brasileirinho que ele tinha, sei lá, praticamente nascido e crescido aqui. O português dele era meio enrolado, não tinha tanta facilidade para ler, para escrever, mas comunicava. E a gente perguntava para ele, cara, por que você não se reúne lá com os japoneses? Porque, cara, você é fluente, você não entende direito o que a gente fala. E aí ele falava assim que é difícil para mim. Eu falo, difícil que... Difícil é pra gente entender o japonês lá, pra você é fácil. Não, eu falo assim, é que eu entendo tudo que eles falam, mas eu me sinto confortável aqui. Então ele vivia essa crise, que ele tinha o domínio do idioma, mas quando ele queria se sentir acolhido, um ambiente onde ele queria se sentir à vontade, ele preferia no lugar onde ele não entendia todo o vocabulário, porque o jeito o jeito brasileiro das coisas acontecerem é o que trazia acolhimento para ele. E era um caso curioso, né? Foi a única pessoa que eu ouvi falar isso, né? Desse jeito. Mas era um caso desse, né? Que ele tinha um espaço onde ele poderia usar toda a fluência do japonês dele e falava, não, eu me sinto mais à vontade aqui, desse jeito. Mesmo que eu não entenda tudo, eu sinto que estou em casa. Eu falei, tá bom. Aí ele ficava lá. Bem curioso. E aí, às vezes, eles sentem até, assim, um conflito, né? Será que eu estarei traindo a cultura dos meus pais, né? Se eu estiver falando muito japonês, ou então se eu estiver, né, tendo hábitos muito japoneses. Então é um conflito interno assim, bastante intenso, né? Que esses jovens eles enfrentam, né? Você está falando de conflito e a gente, né, começou o programa meio que definindo um pouco o que é identidade cultural, como é que ela se forma. A gente transitou ali um pouquinho na nossa experiência, como é que isso foi... como a gente viveu isso, né? De expandir as relações, conhecer as coisas diferentes, ser mudado, de perceber de que a cultura muda, né? Eu falei do Brasil que mudou, né? O Brasil que existia quando eu saí do Brasil não existe mais, é um outro Brasil. Uma coisa interessante, né? Aqui no Motiori eu falo muito de saúde mental, de bem-estar, e você falou um pouco aí de conflito, de crise. A gente conheceu um pouco esses conceitos em relação à identidade cultural, como ela acontece, em especial para o CNK. E eu sei que vocês duas, né, a Jéssica é psicóloga, a Shelmy fez um pós-doc de psicologia, neuro, sei lá o que, da palavra complicada lá. Eu fico muito pensando no que está no coração da comunidade brasileira aqui. E agora a gente meio que abriu uma cortininha dizendo, olha, tem esse cenário aqui, olha esse panorama, tá vendo? Existe uma coisa chamada identidade cultural, que se forma no contato com o outro que é diferente de você, e você vai ser transformado por esse outro, e vai virar um outro diferente de você de ontem. E eu sempre gosto de aterrissar assim, os episódios pensando assim, legal, descobrimos uma coisa nova. O que eu faço com isso agora? Né? Como é que essa coisa nova que eu aprendi pode me ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, pode ajudar eu me desenvolver melhor academicamente, profissionalmente, ou melhorar a relação da minha família, facilitar o rolê com meus filhos, sei lá. E aí eu vou deixar aqui na mesa essa bolinha quicando assim, com essa informação nova que a gente ouviu, essas coisas que a gente tocou aqui, claro, a gente não esgotou o assunto nem de longe, mas como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento novo agora para melhorar um pouquinho como é que a gente se entende, melhorar a qualidade da vida da nossa família e ideias, tá? Tá aberto para vocês duas. Quem quiser, manda ver. O que eu acho interessante, né? A gente levantou um voo, criou um panorama bem legal, assim. Eu acho que a descida pode ser interessante pensando, legal, agora pega esse conhecimento e vamos transformar em algo legal para sua vida e ver que potenciais podem surgir daí, que oportunidades, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá aí, tá na mesa, manda ver, quem quiser assumir pode falar. Bom, eu queria primeiro dar um exemplo muito breve de mim, que assim, sendo nipo-brasileira e tendo essa cara de não descendente de japoneses, independente do contexto, tá? Estando no Brasil, estando no Japão, eu sempre tive esse questionamento, porque eu fui criada na minha família japonesa, pelos meus avós, pela minha mãe, que era filha de imigrantes, não tive contato nenhum com a família do meu pai, então para mim eu era neta de japoneses, traços japoneses, mas eu olhava para minha mãe, olhava para minhas primas, olhava para mim, para o meu cabelo, que eu propositalmente deixei assim hoje. Falei, mas gente, isso não eu sou diferente da minha mãe, sou diferente das minhas primas, será que eu sou menos japonesa? Então rolava esse questionamento crescendo, sabe? E eu sei que, assim, transferindo de novo isso para o contexto do Japão, tem esse questionamento também, né? O que te faz ser mais ou menos japonês, né? Porque
tem a percepção do japonês também. E eles têm uns critérios ali que, tipo, ó, que se tornam mais ou menos japoneses do ponto de vista deles. Não vou mencionar aqui porque acho que a gente não tem tempo, mas tem uma listinha, assim, de diferentes fatores que te enquadram. Olha, pode, se você quiser citar pelo menos alguns, pode citar. A gente tem aqui, uma né? Colinha. Não, é porque a gente sempre coloca 60 minutos como a nossa meta, mas aqui é comum escapar um pouquinho para 70, 75, então, assim, então sem desespero, tá? A gente está aterrissando, mas dá para desenvolver com calma, a gente estica aí até uns 70, 75 minutos e desenvolve com calma, tá? Então se você acha importante citar, pode citar, não tem problema não. Isso pela percepção dos japoneses, tá? Então, é um estudo feito por um pesquisador japonês chamado Yoshio Sugimoto, vou ler rapidinho. Então, os fatores, né? Que te fazem ser mais ou menos japonês. A nacionalidade, a sua etnia, a sua proficiência do idioma japonês, o seu local de nascimento, a sua residência atual, o seu nível de conhecimento cultural, o seu status legal no país e, por fim, a sua identidade subjetiva, que seria como a própria pessoa se identifica. Então, isso, entre aspas, é o que valida você ser mais ou menos japonês na visão do japonês. Mas quem determina isso, né? Quem é mais japonês, quem é menos japonês? Então, assim, o que eu queria dizer com isso é que eu aprendi, sendo birracial, que eu achava, eu sou mestiça, então eu sou metade. Eu não sou metade, eu sou os dois. Eu sou 100% disso, sou 100% daquilo. E eu acho que é isso que é importante a gente lembrar, sabe? Que nós, como nipo-brasileiros, nós somos 100%, sabe? A gente não pode influenciar o que o outro pensa da gente. A identidade que eles vão formar da gente. Porque eles, às vezes, já têm uma identidade formada, muitas vezes estereotipada. Mas a gente pode determinar a imagem que a gente quer ter de nós mesmos, sabe? Para melhorar a nossa própria autoestima. E ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Para você não ter problemas mentais ou evitar ter problemas mentais, sabe? Evitar um impacto na sua saúde mental. Então, a gente controla o que a gente consegue controlar, né? Então, a gente se enxerga como a gente quer se enxergar. Eu acho que isso é importante. Você falou dessa questão de ser japonês, né? Que a proficiência no idioma, o seu status, ajuda a colocar você, tipo, dando os checkzinhos para ser japonês. Tem uma senhora que eu trabalhei muitos anos com ela lá na empresa que eu tô, né? A gente é amigo até hoje, se encontra na sala do intervalo, trabalha num outro setor agora, a gente se fala menos. Mas é engraçado porque ela fala que ela não consegue me enxergar como japonês se eu não tirar o óculos. Como brasileiro, se eu não tirar o óculos. Porque assim, eu trabalhei uma década no mesmo setor que ela, a gente interagia bastante, porque trabalhava no mesmo departamento, e ela falava que ela só conseguia enxergar que eu era estrangeiro quando eu tenho o olho verde, meu cabelo é claro, não é loiro, mas é um castanho mais claro, né, escurão, mas ainda assim ela fala, cara, eu não consigo olhar pra você e enxergar que você não é japa. Aí quando eu tiro o óculos, que ela fala, quando você tira o óculos, que eu consigo ver o tamanho do seu nariz direito, né, que ela fala que aí que cai a ficha de que você é um estrangeiro. E pra mim sempre foi muito confuso, até você falar essa frase, né, que nesse tiquezinho, né, o que vai formando pra eles, né, o que é ser japonês, ainda que nem sou, ela sabe que eu sou estrangeiro, tá escrito na minha cara, né. Mas é engraçado como mentalmente ela fala, eu tenho dificuldade de olhar pra você, enxergar você como o estrangeiro que ela tem na cabeça, eu não sei exatamente o que é na cabeça dela, o estrangeiro, mas é interessante, né, que ela diz que ela me enxerga como um japonês até que eu tire o óculos, e aí tem, né, talvez o formato do rosto muda. É um detalhe muito curioso, mas é interessante. E assim, às vezes é difícil a gente ter que para quem é descendente, ter que se validar, né? Ter que explicar por que eu pertenço a esse grupo. E aí a Jess falou sobre as crianças de terceira cultura, né? Esse é um lugar muito importante, sabe? Principalmente para quem tem filho, para quem está criando filho entre Brasil e Japão. Esse é um lugar de pertencimento, sabe? Então, ter conexão com outras crianças que passam pela mesma experiência, que estudam em escola japonesa, mas que dentro de casa são influenciados pela cultura brasileira, que para muitos acabou virando o país dos meus pais, não é o meu país, virou um símbolo. Eu sei que dói, mas assim, é o país de origem dos meus pais. Mas sabe, você reconhecer que esse é um lugar novo dessas crianças, sabe, isso pode trazer muito acolhimento, muito pertencimento para
para essas crianças. Então, é uma coisa bacana de se explicar para quem tem filhos que nascem nesse contexto. Essa questão do país dos pais é interessante, né? O meu filho mais velho, ele tem mesmo você falou, assim, é uma sombra, né, do que é o Brasil, né? Porque ele saiu de lá com 1 ano, né? Ele nunca viveu no Brasil, né? A brasilidade dele é muito filtrada pelas nossas experiências aqui no Japão, né? E aí, assim, e fazendo um paralelo com os imigrantes japoneses. Aliás, esqueci de falar, ontem a gente comemorou 117 anos de imigração japonesa no Brasil. Oh, que bom! Então, pessoal, muita gente não sabe, né? São 117 anos de imigração japonesa no Brasil, são 130 anos de amizade Brasil e Japão, e a gente tem 30 anos, pelo menos pela contagem que o pessoal faz aqui, de quando entrou a lei do visto especial, não sei o que começa de verdade o que é chamado, né, de movimento Dekasegi, que parece que hoje em dia já tem, os pesquisadores já têm usado outro nome e tal. Mas é interessante essas datas, né? Eu estou muito feliz de poder ter essa conversa aqui. 130 anos, né? Interessante, né? É bastante tempo. É um marco, e assim, né? E é uma história que está sendo contada, né? Então, assim, só para concluir, Jess, eu já passo para você, pensando na questão da mobilidade social. Quando os imigrantes japoneses foram para o Brasil, eles também não tinham intenção de ficar no Brasil. Era assim, vou juntar um dinheirinho, pagar as minhas dívidas, né, resolver a minha vida e volto. Era esse o plano. Aí agora a gente vê o processo inverso. Só que quando as pessoas, os japoneses no Brasil perceberam que vai ser esse sonho de voltar para o Japão foi ficando cada vez mais distante, que a realidade, né, era diferente, as expectativas mudaram, enfim. Aí e assim, por uma série de imposições do governo da época, que já foi dito em outro podcast, eu tenho certeza, o que aconteceu? Os filhos de imigrantes, eles começaram, ok, já que a gente não pode estudar japonês, vamos focar, e já que a gente vai ficar no Brasil, vamos focar no estudo. Vamos, porque essa é uma possibilidade de mobilidade social que a gente tem. Né? Então, eles foram, ok, escola brasileira, vamos estudar, porque daí a gente pode, de repente, deixar as lavouras, né? Não podendo esquecer que quando os japoneses foram para o Brasil, eles foram como mão de obra não qualificaram, porque eles foram trabalhar nas fazendas de café também. Então, tem muito paralelo. Uhum. E aí, assim, como é que a gente pode tentar uma mobilidade social? O estudo é uma solução, então vamos estudar. E agora eu vejo que tem esse processo inverso já acontecendo no Japão, né? Então, tem muitos filhos de imigrantes japoneses que estão seguindo esse caminho. Ok, compramos casa, não sei o que vai acontecer ainda, mas se eu quero uma mobilidade social, eu preciso estudar. Então, tem muita gente já na faculdade, que já terminou a faculdade, que está trabalhando em empresas japonesas. Então, eu acho isso muito bacana, assim, porque eu vejo muita semelhança, sabe? O processo inverso, mas tem muita semelhança na história. Eu acho que isso acaba sendo um lugar de pertencimento também, sabe? A gente está contribuindo com a sociedade japonesa, pagamos os impostos, então a gente tem o direito de estar aqui, sim. Somos minorias, mas temos o direito de estar no Japão, né? É interessante, eu acho que isso que você citou é legal, né? Para quem tem curiosidade de visitar a história, de repente pode tirar lições para ajudar a se entender também, né? Falar, olha, no passado teve uma galera que viveu isso como eu. E claro, né, o Brasil ele tem uma política de imigração, né? O Japão não tem política de imigração. Uma coisa que o repórter, o jornalista, né, o Everton Tobasso explicou pra gente, falou assim, olha, muitos Nikkeis não sabem, mas eles se sentem imigrantes, mas no Japão você não é imigrante. O Japão não tem política de imigração. O brasileiro ele tem um visto especial para você trabalhar enquanto você conhece a terra dos seus antepassados. É isso que é o visto de brasileiro. E aí eu falei, cara, eu não fazia ideia disso. Como assim? Eu falei assim, não existe visto de trabalho, assim, visto de trabalho, no sentido desse que a galera toda, os 200 mil que estão aqui vem, né? Não tem um visto para você viver aqui, não, é um visto especial para você trabalhar, para sustentar o tempo que você está conhecendo a terra dos seus antepassados. É isso que é o visto do brasileiro. Eu falei, nossa, cara, que doideira, não sabia disso não. Aí eu falei, não, a maioria das pessoas não sabe, são detalhes da lei. E isso um detalhe importantíssimo, né? Isso explica, em parte, porque a sociedade japonesa também nunca assimila. Não é o estrangeiro que virou japonês, é o estrangeiro que é o estrangeiro e ponto final. Porque não é, até da estrutura social, a estrutura jurídica
ela não é feita para o acolhimento, é feito para a diferenciação, é o nós e eles, né? Aí eu falei, caramba, que maluco, né? Sim, é um jeito de resolver a coisa, cada país tem o seu jeito de resolver, mas eu acho que quando eu ouvi isso dele, você entende também um pouco do porquê da resistência de você, claro, né? Tem milhões de outros fatores para essa integração acontecer, mas é um detalhe a mais, né? Uma camada a mais, né? Em toda essa interação na sociedade, ainda que, por exemplo, 7 de setembro já foi anunciado que o castelo de Hamamatsu vai ficar verde e amarelo a semana inteira. Ideia do prefeito de Hamamatsu. O ano passado, no dia 7 de setembro, que para mim, assim, o castelo da cidade é um símbolo muito japa, é o símbolo da cidade. E ele fez uma parceria com o consulado da cidade e colocou uma luz verde de um lado, amarela do outro, e no dia 7 de setembro o castelo da cidade passou verde e amarelo. Esse ano já soltaram o aviso para a comunidade que vai ficar a semana inteira. Poxa, que é um símbolo extremamente japonês e, de certa maneira, tá lá, né, os legisladores da cidade decidindo que o símbolo mais japonês da cidade vai ficar verde e amarelo a semana inteira. E tem dezenas de nacionalidades no país. Então, tem algum tipo de integração positiva que está acontecendo, né? Uma boa relação. No caso da cidade de Hamamatsu, né, tem todo um acolhimento, a prefeitura apoia um monte de iniciativa. Tem o Matsuri, né, que é o festival de Hamamatsu, que eles têm um desfile, depois tem um negócio que eles empinam umas pipas gigantes. E esse ano teve uma equipe brasileira, pela primeira vez na história desse Matsuri, teve um dos grupos era brasileiro, subiu uma pipa brasileira lá nesse campeonato tradicional da cidade, da região e tal. Então, assim, é legal, né? Ainda que a legislação tenha essa separação, ainda que tenha toda essa dificuldade do nós e eles, tem alguma coisa acontecendo, né? E no caso, em especial, com a nossa nação. Deve ter outras coisas acontecendo com outras nações também. Mas é um detalhe cultural, histórico, né? Tem alguma coisa acontecendo, né? O Carlinhos, é um detalhe, mas assim, é um detalhe extremamente importante que assim, eu considero que é a base, sabe? Porque assim, porque parece que é uma coisa muito longe a gente pensar de políticas públicas e a identidade, né? Parece que é uma coisa assim, nossa, parece que não tem relação. Mas tem muita relação. Porque quando a gente pensa assim em políticas públicas, né? E aí, políticas públicas e práticas institucionais, a gente está vendo uma validação, um reconhecimento de quem tá lá no topo da hierarquia, reconhecendo, olha só, existe pessoas diferentes e nós temos legislação para isso e nós vamos, né, de alguma forma, procurar, né, conviver pacificamente, né, procurando uma diversidade cultural. Então, se você não tem isso, né, é como se você não tivesse essa validação. Por isso que as políticas públicas, práticas, lá da fábrica, da escola, precisa realmente ser voltada para essa diversidade cultural. Porque é a base, a gente só fala em saúde mental quando a gente pensa também, né, em políticas públicas. Por quê? Porque eu preciso de condições, né, dignas de sobrevivência, de vida, né? Então, assim, se o brasileiro, ele não, né, não tem espaço para exercitar a sua cultura, se ele não tem uma aceitação da cultura japonesa sobre o falar o seu idioma, né, sobre praticar os seus hábitos e tudo mais, como que ele vai se sentir brasileiro, seguro nesse Japão? Né? Então, ele precisa ter, sim, né, esse reconhecimento, né, do Japão enquanto uma nação. Né? Então, acho que ali começa uma base, vamos pensar assim, né? Uma base sobre como que eu posso desenvolver a minha identidade. Chamo, você queria complementar alguma coisa sobre essa questão? Eu queria falar mais 2 horas, mas a gente vai... Então, assim, eu queria falar... e assim, eu queria só lembrar, assim, fazendo um paralelo com o que você falou, Jess, que, de novo, na época da imigração japonesa, os japoneses, assim, eles não eram muito bem vistos no Brasil, tá? Então, rolou uma discussão, tipo, será que a gente vai levar esse povo de pele amarela, entre aspas, para o Brasil, né? Porque tinha um movimento de branqueamento da população. Tinha até então, um assim, negócio que acho que era o perigo amarelo, né? Tinha um negócio assim, né? Tinha o perigo amarelo. Então, não é que assim, os japoneses foram recebidos super de braços acolhidos. abertos. Não foram. E aí, no período da guerra,
os japoneses foram proibidos de falar japonês, né? E os outros países do eixo também. Então, alemão, inclusive, italiano, vocês me corrijam se eu estiver errado, teve até campo de concentração japonês no Brasil, né? Que é assim, a gente sempre fala da questão do nazismo, né? O Brasil também fez. Né? Não foi exatamente a mesma coisa, menor, mas assim. É tão feio quanto, né? Agora imagina, eu fico imaginando o impacto, né, Jess? A gente estava conversando sobre isso ontem. Durante a guerra, se você é proibido de falar o seu idioma, você não é, aí você assim aumenta a discriminação, porque o Japão é pró-Alemanha, nazista. E aí você aumenta a discriminação, as pessoas acham que tudo bem ser violento com os japoneses, porque o japonês virou uma ameaça no Brasil. Você não pode mais aprender ou ensinar japonês para os seus filhos. 200 escolas foram fechadas, 200 escolas de japonês foram fechadas no Brasil. Então, não foi assim, não é para vitimizar, não, mas não foi um caminho fácil, não. Foi um caminho muito complicado. Você citando japonês. Isso e pensando do porquê a comunidade se tornou uma comunidade tão fechada que mesmo estando no Brasil com passaporte, a galera nasceu no Brasil e chamava o brasileiro de estrangeiro, né? Então, se você pensar até assim, tem fatores históricos que também complicaram essa boa relação dos Nikkeis com o sei lá o que dá para chamar de brasileiro, que também, que eu falo que o brasileiro original é só a galera que tá lá no meio da Amazônia vivendo nas tribos lá em cima, que deve ter sangue de alguém que era os antepassados do povo dono da terra brasilis, né? Porque o resto é tudo vira-lata, né? Porque quem não tem. É tudo vira-lata. Não tem que eu falo, eu brinco, né? Assim, o pessoal pensa que é o vira-lata no sentido de você não ter valor, mas não tem, cara, né? Tem até uma pesquisa, acho que da USP aí, que falou que o brasileiro possivelmente é o povo mais miscigenado do planeta. A gente né? Não tem. Pois é. Todo mundo tem 50 nação na árvore genealógica, né? Uma doideira. Pois é. E sabe uma coisa que eu estava pensando quando vocês falavam isso, né? A Chama falou da migração japonesa no Brasil. O quanto que a comunidade japonesa no Brasil, ela foi se fortalecendo. E hoje a gente pode ver, assim, o quanto que nós, né, brasileiros, no geral, carregamos essas heranças culturais do Japão, que está na culinária, que está na música, que está, às vezes, né, nas artes, em vários âmbitos, né, da cultura brasileira, a gente está incorporando. E eu acho que o movimento, né, do Brasil para o Japão, ele também precisa acontecer da sua forma, lógico, mas com o fortalecimento da comunidade brasileira, né? Então, quando a gente fala de identidade, a gente precisa pensar que, assim, é a forma que a gente se vê enquanto grupo, né? Então, eu acho que uma forma da gente se proteger também, de a gente buscar essa mobilidade, é a gente se unir, né? A gente olhar o outro brasileiro que está ali, do nosso lado da fábrica, como uma pessoa que está ali também, batalhando, né? Que está buscando uma melhor qualidade de vida, assim como você. Então, eu acho que essa união da comunidade brasileira, né, ela pode causar ali um ato de resistência, né, da cultura brasileira no Japão e uma forma de proteger também a nossa identidade, né, reafirmar a nossa identidade e, né, a nossa autoestima, né. Então acho que também, né, fica aí um recado para a comunidade, né, para que vocês então, né, que todo mundo se una nesse propósito também, né. Eu acho muito interessante. E aí, pensando em nível mais individual, desculpa, acho que alguém... Pode ir. Não, é só que eu estava pegando os ganchos de vocês aqui, minha cabeça aqui tá a mil aqui. Pode falar, não, eu só ia dizer que espaços como o seu, Carlinhos, eu queria te dar os parabéns, porque eu acho que espaços como o seu, sabe, para quem é minoria, e às vezes sendo minoria, sabe, sendo imigrante, sendo minoria, a palavra que você quiser usar, mas... parece que a gente não tem voz, né? Ou a gente tem uma voz que poucas pessoas ouvem. Então, ter espaços como o seu, eu acho que são fundamentais também para isso que a Jess falou, sabe? Para a gente se encontrar como grupo, sabe? Para a gente encontrar um lugar de pertencimento. Então, queria te dar os parabéns por isso. Ah, que legal, fico feliz. Das palminhas. Yeah. Sim, né? Libras, né? Muito bom. Meninas, cara, é uma conversa tão boa, né? E o pessoal, eu fico feliz, assim, né? Hoje é quinta-feira, são quase 10 horas da noite. E o povo tá aqui, tem gente comentando aqui no Instagram.
Para ver os outros países não é muito ruim. O pessoal tá comentando aqui, né, sobre essa questão de a gente se andar junto e os desafios que tem da questão do andar junto também, até porque tem, né, coisa que a gente falou no começo da live, né, do afastamento, às vezes, da cultura brasileira, às vezes o brasileiro não quer conviver com o brasileiro. Eu tive esse momento meu aqui no Japão de falar, eu quero distância, não quero muita confusão. Aí depois eu comecei a ver como é que o japonês admira a própria cultura. Todo bairro tem um museuzinho, nem que seja do tamanho de uma sala, mas tem. Aí eu falei, cara, por que eles valorizam tanto a cultura deles e eu não valorizo a minha? E aí que eu comecei a fazer esse movimento. É engraçado que assim, o que me levou a admirar a cultura do Brasil mais do que quando eu vivia no Brasil foi o processo de afastamento. Quando por um momento eu quis me afastar e ser mais japonês, aí eu percebi o quanto o japonês admira a própria cultura e tenta manter, e vê beleza, e mostra pra todo mundo o quanto aquilo é belo. Eu falei, poxa, não é isso que eu faço. Desde pequeno eu aprendi que o bom tá no estrangeiro. Desde pequeno a música boa é a música em inglês, a roupa boa é a roupa que veio da Europa, a modelo famosa, o perfume famoso é o que veio da Europa, a alta gastronomia é da Europa, a alta cultura é da Europa, a alta filosofia é da Grécia, tudo é de fora, nada que é nosso presta. E aí quando eu vi o japonês valorizando a tiazinha que planta o arroz, a moça que faz a cestinha costurando a palha que pegou na árvore de não sei do que, o outro que faz o pratinho de barro, não sei. Eu falei, cara, mas isso são coisas cotidianas, tá cheio disso no Brasil. E aí que eu fiz o movimento de olhar pro Brasil e falou, caramba, olha que bonito que é isso. Que bacana. Temos os nossos problemas, mas é engraçado, né? O que me levou de volta a um processo de encantamento com a nossa cultura foi justamente eu ter vivido um afastamento. E aí isso me levou de volta de maneira positiva. Mas o que eu queria falar com tudo isso aqui, que eu me empolgo, né, e poderia ficar falando um tempão aqui, e eu tô feliz de ter, de alguma maneira, né, quando a gente tiver netos, a gente vai rir e lembrar que, nossa, vó, existia um negócio chamado podcast na sua época? Tinha, meu filho, eu fiz lá com o Japão, sabe aquele negócio assim? E de que a gente está fazendo história aqui para a comunidade, vivendo, né, os 130 anos, e eu fico feliz de participar da história de vocês, né, de participar de alguma maneira desse sonho de vocês terem esse contato com a comunidade brasileira, deixarem uma contribuição. Estou feliz demais com a confiança da página Brasileiros no Japão, poxa, um nome forte pra caramba, né, Brasileiros no Japão, né, e essa página ter topado, né, multiplicar esse conteúdo e replicar, então isso é muito legal. Mas eu vou deixar aqui para vocês um convite para vocês pensarem, né? Como o podcast é curtinho, às vezes a gente não consegue conversar por outras óticas, tem, né? A Joyce tá aqui, passou mais gente comentando aqui com a gente, que tá acompanhando. A Rayane Kikuchi, ela é tradutora aqui no Japão, tem 30 e tantos anos de Japão. E tem gente comentando aqui também no Instagram, então é bem legal. Mas a interação, todo esse povo poderia ter a própria voz, né? E pensem na possibilidade da gente marcar uma imersão, um bootcamp, um café com identidade, com interculturalidade, sei lá, a gente inventa alguma coisa, abre uma sala no Google Meet e a gente poderia ter um tempo um pouco diferente para vocês explorarem um pouco mais, aí não ser nesse formato de entrevista tão desesperado assim, tem que terminar e tal, não é uma coisa onde vocês possam falar com mais calma e aí sim, né, receber Nikkeis, né, que eu não sou um representante do Nikkei, e dar voz para essa galera, para a gente conversar num ambiente talvez com um pouco mais de flexibilidade de tempo, vocês tendo o controle do que está acontecendo, né? E aí pensem, né? Se talvez isso pode fazer parte do sonho de vocês. A gente discute qual é o melhor momento. Imagino que para a comunidade, sábados à noite ou sextas à noites possam ser uma possibilidade, né? Aí que seria mais ou menos esse horário que a gente está, né? Suíça um pouquinho depois do almoço, o Brasil no começo da manhã. Mas considerem a possibilidade da gente estender esse sonho, né, e amplificar. Vocês que estão aí nos comentários, digam se vocês gostariam de ter isso, manda lá, marca o arroba da Jesselyn, né, arroba Jessie Tashima, arroba Misaki Intercultural, aproveita para encher a paciência delas lá. A gente ainda tem mais um encontro na nossa série, tô errado? Que é onde a gente vai falar da criançada, né, os nossos jovenzinhos cross-culture, né, que atravessam culturas, é isso? Eu não lembro se era esse o tema.
Eu acho que era outro. Eu não lembro também, mas vocês vão ficar sabendo, meus queridos ouvintes, pra você que tá ao vivo, a gente vai sim, né, depois divulgar direitinho, porque tem toda uma discussão de quais os possíveis temas, eu não lembro exatamente qual vem agora, a gente tem mais um pra fechar essa série, e fechando essa série, a gente vê da possibilidade das meninas terem um tempo com a gente num outro espaço, num Google Meet, um pouco mais tranquila, elas tendo o controle elas são palestrantes, são facilitadoras de grupo, então elas vão dominar o rolê e vai ser muito legal para todo mundo. Jesselyn, se você puder deixar uma palavra final, qual seria? Eu acho que seria celebrar a diversidade, orgulhar das suas raízes, né? Então, falando de identidade cultural, eu acho que é isso, né? É vocês acomodarem as várias identidades que podem fazer parte de você. Se você se sente um pouco japonês, um pouco brasileiro, está tudo bem, né? Vamos conviver com a ambiguidade. Nós não precisamos ser uma coisa ou outra, podemos ser 2, 3, 4 coisas, mais coisas. Então é isso. Orgulhem-se das suas raízes, celebrem a diversidade. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigada, Shelmy. Obrigada, Shelmy, agora também pela ponte, né? Foi através da Shelmy que eu acabei conhecendo o Carlinhos. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada, viu? Muito bom. Palminha para Jesselyn Tashima, @Jesse com 2 S, _ Tashima. Shelmy, sua palavra final para a gente aterrissar esse aviãozinho. Obrigada, Carlinhos. Obrigada, Jesselyn. Obrigada, Ludmila. Obrigada a todo mundo que participou, que está assistindo a gente. Eu queria terminar com uma historinha. Eu sempre fui muito próxima do meu avô. E aí, quando ele faleceu, eu falei, eu preciso, sabe, eu tinha essa necessidade de resgatar, sei lá, resgatar as raízes, resgatar as origens de alguma maneira. Aí, sabe aquele documento Koseki? Tinha um endereço, né? Tem um endereço da família antes deles irem para o Brasil. Então, eu queria dar uma sugestão para quem está aí no Japão e, de repente, quer se sentir mais conectado com as raízes. Eu achei uma pessoa que me levou no endereço do meu avô. E aí fizemos um tour, descobrimos onde era a casa dele e tudo mais. E aí, além de tudo, descobri que tinha família e fui conhecer a família. Então, isso para mim, assim, foi um momento muito importante para mim, sabe? De resgate das minhas raízes e de pensar, não, peraí, eu tenho um pezinho aqui sim, esse país também é meu, tá? Posso não ter nascido aqui, mas eu tenho um pezinho aqui e eu pertenço a esse lugar também. Então, sei lá, para quem estiver aí, achar que isso pode ser bacana, visitar a cidade dos avós, né? Ou quem tiver o endereço, quiser ir atrás, eu super recomendo, porque fez muito bem para minha alma. Você sabe que isso é um sonho que eu tenho, né? Minha família, ela, até onde eu sei, são espanhóis da Catalunha. E assim, eu nem conheci quem era o espanhol do rolê, sabe? Tipo, eu nasci e só sei que meu sobrenome é. Não tem contato nenhum com ninguém que falava espanhol, nada. Era distante, era avô de avô, sei lá. Mas eu tenho muita curiosidade de um dia fazer uma viagem e eu tenho familiares que fizeram essa pesquisa para saber de onde veio, que cidade veio. Eu tenho vontade de ir lá, tipo... que será, né, que é você sair daqui para lá, acabar no Brasil, de repente ter... Eu super, super recomendo, Carlinhos. Acho que faz tão bem pra gente, sabe? Pra gente entender um pouco da história dos nossos antepassados. E eu tenho essa curiosidade. Então, gente, é Misaki com S, Misaki com S e K, tá? Misaki.intercultural. Não se preocupe, tá aqui na descrição do YouTube, tá na descrição aí no LinkedIn. Se você rodar o feed, os arrobas delas estão marcados nas postagens. E se você estiver ouvindo no Spotify, pode olhar aqui na descrição do Spotify também, que também tá lá, bonitinho, tranquilinho, sem estresse nenhum. Lembrando, palminhas, nosso episódio ele foi produzido em parceria com a página Brasileiros no Japão. Então, agradecimentos à galera da Brasileiros no Japão pela confiança de sempre e a parceria. A gente que conversa muito nos bastidores. Esse é um projeto que acabou tendo a oportunidade de ser um projeto que se amplificou através do apoio do Brasileiros no Japão. Muito massa. Se você não segue, que horror! Se você não segue as minhas redes sociais, Nabecast JP, YouTube, Facebook, no LinkedIn também tem a página, posto muito pouquinho lá, mas Instagram
YouTube está sempre ativo. Se você quiser me seguir pessoalmente, Carlinhos Villaronga no TikTok e Carlinhos Villaronga no LinkedIn. Tá? Eu sou bem ativo no Instagram, inclusive tem a comunidade no Instagram que eu criei para tentar postar algumas coisas com frequência e furar o algoritmo, né? Às vezes o algoritmo não entrega. Então se você entrar lá na bio, tem lá a comunidade na Bcast, você entra no Instagram. E sempre tem, né? Eu posto o que está acontecendo na comunidade, eventos e shows e eventos culturais, eventos, sei lá, coisas que são organizadas pelo consulado de Hamamatsu, Tóquio, de Nagoya. Eu sempre tento colocar lá para o pessoal ficar sabendo o que está acontecendo. Então é um jeito de você interagir. Se você for comprar na Amazon, não se esqueça, usa o nosso link de afiliado. Então você pode comprar ração para o seu cachorro, pode comprar um brinquedinho para o seu filho, você pode comprar um cacareco para acampar. Vai 2, 3 moedinhas, a Amazon repassa pra gente, juntando um monte de moedinha do monte de gente, dá pra fazer alguma viagem, dá pra comprar um equipamento muito lindo. Agradecimentos a Mari, que tá dizendo aqui, parabéns, adorei, palminhas. A gente teve aqui também Rosane Villaronga, olha, minha irmã lá da Bahia, minha prima lá da Bahia tá passando aqui pra falar oi. Rayane Kikuchi, tradutora da Uniplace, parabéns. Darren Tashima, parabéns, irmã. Imagino que seja a irmã da Jesslyn, muito legal. Tem mais aqui. Fazer um parênteses? A Mari é minha prima. Olha só, olha só. Muito bem. Mariti, né? Matomari Misaki tá lá mandando um oi. Joyce Nakamura, podcaster e educadora, tá dizendo que linda história, obrigado por compartilhar. Sonho aqui da família também ver onde o vovô esteve. Foi um magnífico encontro. Muito bem, para a galera que estava aí no Instagram acompanhando ao vivo, foi muito legal para você também. Para você que está acompanhando isso depois que já aconteceu, bom demais você estar por aqui. Escute, compartilha com a gente nas redes sociais como é que foi para você, quais são os seus desafios, o que você enxergou de legal nesse bate-papo. Compartilha, manda pro povo, né? A gente manda tanta bobageira nos grupinhos de WhatsApp da família, manda esse aqui também, né? Faz um favor aí pro tio Carlinhos, leva esse negócio mais longe. E a gente se encontra daqui uma semana. A gente tem um episódio marcado para a semana que vem, se não tiver nenhum imprevisto, a gente vai falar de viagens internacionais com uma pessoa que é de uma ONG que trabalha com questões de tráfico humano, né? Então o foco vai ser, olha, vai viajar, vai dar rolê, divirta-se, mas tem cuidado porque acontece uns trem muito estranho por aí, e essa representante da ONG vai conversar um pouquinho sobre esse lado não muito legal das viagens internacionais, que a gente precisa ter cuidado porque acontece, né? A gente vai conhecer esse lado, como que a gente pode contribuir com uma ONG, por exemplo, que trabalha com isso. Outra coisa muito importante também, amanhã, sexta-feira, começa a Semana do Brasil na Expo Osaka. Então é de 20 a 28, vai ser a Semana do Brasil. Dia 21, que é sábado, vai ser o Brazil National Day, né? O Dia do Brasil na Expo Osaka. Aí vai ter Arnaldo Antunes, Manhana, vai ter Martinho da Vila, vai ter o grupo japonês, o Barravento, que é tipo o Olodum do Japão. A gente vai ter Lisa Ono, que é a embaixadora da MPB aqui no Japão, que é uma brasileira que toca no mercado japonês apresentando o MPB, e vai ter uma série, todos os palcos vão ser com música brasileira no sábado, Papai do Céu dando saúde e tudo correndo bem, minha família sai às 3 da manhã, a gente vai estar lá fazendo cobertura, então acompanhe o canal, vai ter videozinho, vai ter visita, e você vai saber um pouquinho do que aconteceu lá na Expo Osaka, que é a primeira vez que eu tô indo, então vamos ver o que vai acontecer, né? São 6, 9 meses de evento, não sei, mas essa é a primeira que eu tô indo, vou lá visitar um pavilhão ou outro, né? Inclusive o Pavilhão Brasil, eu vou lá conhecer o Pavilhão Brasil. Palminhas aqui, obrigado pela galera do Pavilhão Brasil que me ajudou a ter o crachá de mídia para furar fila, para ser mais fácil para visitar as coisas lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Jesslyn, obrigado pelo carinho, bom demais aprender com vocês. Tchau, me valeu por estar aqui de novo, né? A gente se encontra mais uma vez. Para você, querido ouvinte, maravilha, coisa linda e maravilhosa. A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Obrigada. Obrigada, gente. Este episódio foi editado pela Nabecast.